Tô com todos os modelos aqui, tá? Nova Light, Ultimate 2C e o X05. GameSir, 8-bit Duo e Easy SMX. Vou passar por 15 tópicos aqui durante esse vídeo. Todos são de extrema importância. E no final do vídeo tu decide qual a melhor opção pra tu, beleza? Começando pela experiência de unboxing. Aqui eu vou dar esse ponto pro Nova Light, porque dos três ele é o único que traz a casezinha própria. Sim, a experiência de unboxing é bem parecida. A exceção aqui é do X05. Traz também uns triggerzinhos pra tu colocar nos gripzinhos aí. Você encontra por 5, 10 reais, tranquilo. Uma casezinha dessa aqui, cara, já no conteúdo da caixa é bem diferencial. Um ponto para o GameSir Nova Light. O próximo tópico é construção e acabamento. Realmente aqui é poupa tempo, tem um abismo em relação a esses dois aqui, que eu considero empate, até porque são produtos white label, em comparação ao 8-bit Duo. Os três em mãos, a diferença mais notória entre eles, o 8-bit Duo tá em outro patamar, rapaziada. Dos controles custo-benefício, foi de longe o que tem a melhor qualidade de construção, melhor acabamento, sem rebarbas nem nada. 8-bit Duo muito à frente dos seus concorrentes. Construção e acabamento, o 8-bit Duo ainda se diferencia muito da concorrência. A construção desse carinha aqui é de controles de 200, 300 reais pra cima fácil. Então ponto pro 8-bit Duo, beleza? Terceiro e próximo tópico é o de compatibilidade. E aqui a gente tem em tese um empate técnico, mas eu tenho um ponto que eu quero destacar que vai fazer esses dois carinhas aqui desempatarem. Sim, por quê? Porque o 8-bit Duo, ele só é compatível com Bluetooth e o dongle de 2.4 GHz. Obviamente também tem um cabo, né? Mas em relação à compatibilidade é só isso que ele tem. Ele não é compatível com console, com Nintendo Switch, com basicamente nada. Televisão Smart, mas os outros também são. Então, esse carinha aqui nesse tópico fica para trás e a briga fica entre esses dois carinhas aqui, ó. Ambos aqui vão ser compatíveis com Windows 10 ou superior, Nintendo Switch, Android, iOS e Steam Deck. Tanto o X05 quanto o Nova Light. A única coisa que se diferencia dos dois, que para mim é o que vale realmente o ponto de desempate, é que no X05 essas conexões são feitas interruptor dedicado. Então aqui eu altero entre o Nintendo Switch, o Bluetooth e o dongle de 2.4 GHz. Por quê? Porque aqui esse carinha não tem e você tem que fazer uma série de combinação de botões. Toda vez que eu quero trocar a conexão, tem que olhar o manual. Isso não é legal. Então, pela versatilidade e facilidade de troca de conexões, esse ponto aqui vai pro Easy SMX X05. Próximo tópico, que é o do analógicos, aqui a gente tem dois pontos dentro desse tópico. O primeiro é a qualidade do analógico de construção e o segundo é a taxa de precisão. Em relação à construção, aqui o 8-bit Duo é o único que oferece essa proteçãozinha de metal aqui, ó, que a longo prazo isso faz muita diferença, rapaziada, principalmente para a vida útil dos controles, né, que não fica tendo atrito e nem nada. E o Easy SMX é o único que conta com RGB ao redor do analógico. Isso daqui é mais um tchan, seria um ponto positivo que aqui eu vou levar um pouquinho mais para frente em outro tópico, mas na taxa de precisão, que é o que realmente faz o seu analógico ser preciso, é o que realmente faz ele ser diferenciado, porque ambos aqui tem Hall Effect. O X05, rapaziada, tá em outro patamar. Ele consegue atingir os 0.4%, coisa que eu só tinha visto em controles de acima de 400, 500 reais, é absurdo, que é muito baixa. Só para efeito de comparação, o Nova Light, que já é muito boa também, ela atinge os 2.9%, enquanto que o 8-bit Duo atinge os 13%. Geralmente o controle do Xbox e do DualSense também fica por essa faixa, tá? 15%, 20% em alguns casos. O SMX conseguindo atingir os 0.4%, não tem nem comparação, rapaziada. Não existe nenhum comparativo nesse top. Muito acima da média mesmo. Ponto pro SMX. O próximo a gente já entra nos triggers, que são os gatilhos deles, e o RB e o LB, beleza? Ambos fazem um ótimo trabalho, os três na verdade. Ambos conseguem atingir os 0.01 de atuação ali, então tem uma precisão muito grande. Só que aqui eu quero dar um destaque principalmente os RB e os LB, que são esses carinhas clicáveis aqui, ó. O 8-bit Duo é o único que traz os switch status, né, os famosos micro switches, os RB e LT. E cara, essa sensação tátil aqui, esse cliquezinho, essa sensação de clique aqui, esse ponto aqui vai pro 8-bit Duo. Essa sensação é maravilhosa. E os triggers dele também são os triggers que passam a maior sensação de segurança. O Nova Light e o Easy SMX, eles são produto white label. Então se você ver aqui, até a construção deles, ó, é muito parecida. Até o layout é basicamente o mesmo. Tem algumas mudanças, micro mudanças aqui que eu vou citar um pouco mais pra frente também. Eles têm uma ótima precisão sim também. A sensação tátil, eu diria que o Easy SMX é um pouquinho superior, mas assim, 10% superior ao Nova Light. Mas ainda assim, a 8-bit Duo tá muito na frente. Um produto realmente de melhor qualidade, entende? Que vai ter uma longevidade
usabilidade um pouco maior. Só o fato dele ter esses botões extrazinhos também aqui já coloca ele muito na frente em relação aos triggers e o RB e LB. E os micro switch status não tem nem discussão, tá? Ponto pro 8-bit do. O que faz a gente entrar agora no tópico de especificações. E aqui a gente começa que ambos têm Hall Effect, todos eles nos seus gatilhos e nos analógicos também. Então aqui eu vou entrar em aspectos um pouco mais técnicos e um pouco mais aprofundados. Essa briga aqui vai ficar muito boa entre o X05 e o 8-bit do, porque o Nova Lite ele tem apenas 120 Hz de taxa de atualização e 9 milissegundos de latência. Então isso coloca ele muito atrás desses dois carinhas. Por quê? Porque ambos, tanto o 8-bit do quanto o X05, eles têm 1000 Hz de polling rate, conseguem atingir os 1000 Hz, e ambos também têm 1 milissegundo de latência. Tem uma diferença absurda pro Nova Lite. O que vai desempatar esses dois carinhas aqui? Em tese, porque eu quero falar em tese. O X05, ele tem antenas de cerâmica, enquanto que o 8-bit do ele não tem. Tecnicamente falando, esse ponto aqui vai pro X05. Mas aqui eu quero dar um adendo pra vocês que, cara, esse ponto aqui é muito realmente assim de especificações técnicas, coisinhas ali, diferenças mínimas na ponta do lápis. Porque a olho nu, realmente, na experiência de usabilidade, isso é imperceptível. Ambos têm 1K de polling rate, ambos têm 1 milissegundo de tempo de resposta, Hall Effect. Cara, o fato de ter antena de cerâmica só quer dizer que ele realmente tem uma taxa de transmissão ali dos polling rates um pouco melhor que o 8-bit do, mas o seu olho, na prática, ele não percebe isso. Então, pode ter pessoas que vão declarar isso aqui um empate técnico, mas como eu tenho que ser justo, tenho que colocar tudo na ponta do lápis, o ponto vai pro ISMX X05, mas que fique esse adendo aí, tá? O próximo tópico, a gente entra já na bateria e na autonomia deles. Na autonomia, ambos aqui vai ser muito parecido, mas na capacidade de bateria, no tanque mesmo, na potência do tanque, ambos aqui, tanto o 8-bit do quanto o Nova Lite, eles possuem 600 mAh de bateria. Vai dar mais ou menos aí uma autonomia de 4 a 5 dias ali de uso moderado. O X05, ele já traz 750 mAh, 150 mAh a mais aí, o que dá pelo menos um dia a mais de uso. Então, na ponta do lápis, esse carinha aqui também é vencedor desse tópico de bateria. Só que aqui eu tenho um adendo. ISMX é o único que tem RGB. E o fato de você utilizar ele com RGB, principalmente se você é igual eu, tipo, gosta de colocar o RGB no máximo, ficar trocando os efeitos, etc., vai drenar pelo menos a metade da bateria, a metade da autonomia que esse carinha aqui tem em relação a esses dois carinhas. O X05 ganha nesse tópico de bateria porque ele tem a maior bateria, isso é inegável, tem a melhor autonomia, mas muito cuidado para não cair nessa armadilha de usar ele sempre com RGB ligado, viu? Porque com RGB ligado, a autonomia dele vai pro saco. Durasse, sei lá, 4, 5 dias, coloca isso aí para um dia e meio, 2. O próximo tópico é o peso desses carinhas. E aqui eu tenho uma balança, aqui eu vou mostrar o peso de cada um para vocês. O ISMX, ele fica por volta dos 220 gramas. O Nova Lite, ele pesa cerca dos 213. E o 8-bit do pesa cerca dos 222. Então o tópico de peso vai pro GameSir Nova Lite, por ele pesar basicamente 10, 15 gramas a menos que esses carinhas. Na prática mesmo, na sua usabilidade, isso não vai fazer muita diferença não, mas querendo ou não, um tópico ali que para algumas pessoas é sempre bom colocar na ponta do lápis. O próximo é a sensação tátil dos botões principais. Por quê? Porque ambos têm o mesmo layout, ambos têm o layout do Xbox aqui, ó. De sensação tátil, aqui a gente tem algo muito próximo do GameSir Nova Lite e do X05, sendo uma sensação tátil assim, ó, um pouco mais suave, com os botões que afundam um pouco na carcaça, não totalmente ao ponto de afundar total mesmo, deles ficar lá dentro, mas eles afundam um pouco, tá vendo? Você consegue ver aí, ó. Eles têm uma sensação tátil um pouco mais suave, porém muito precisa. Mas aqui, esse ponto vai pro 8-bit do, não só pela sensação tátil, que fica totalmente fora da carcaça os botões, ó, tá vendo? Ele também tem uma sensação um pouco mais pesada nos cliques, você consegue ouvir um feedback bem maior, mas a qualidade de construção dos botões também é outro nível. Aqui você tem um revestimento igual, ó, tá vendo? Você tem uma sensação tátil muito melhor, uma pena que não é de micro switch, mas eu entendo a proposta do controle de ser mais custo-benefício. É muito difícil um controle custo-benefício vir com micro switch nos botões principais. É uma sensação tátil um pouco melhor e o fato deles não afundarem na carcaça faz muita diferença. Na verdade, eles ficam bem pra fora, tá vendo? Ó. São botões muito bem implementados. Pela implementação, pela qualidade geral, 8-bit do leva esse tópico. O próximo tópico é o D-pad, e o D-pad também vai pro 8-bit do, mas aqui eu tenho algumas ressalvas para falar para vocês. Por que vai pro 8-bit do? Porque ele é o único que consegue colocar também os switch status no D-pad. Então, assim como no RB e no LB, ele tem os switch status, eles também estão presentes no D-pad. Algumas pessoas chamam de micro switches, outras de switch status, para mim tanto faz, tá? Mas realmente a sensação do clique é muito boa. Em relação,
principalmente é o Nova Lite, que é um pouco mais dura, um pouco mais densa assim, sabe? Ela realmente é bem áspera assim a sensação de clique dele. O ISO SMX é bem suave, é o mais suave dos três. Para jogos de luta aí, pra galera que curte, geralmente quer mais suavidade, talvez seja um pouco melhor para você. Porém, o 8-bit Duo, por ter os micro switches, coloca ele em outro patamar. Realmente são filtros de controles mais caros. Vou ressaltar aqui para vocês que o D-pad do 8-bit Duo é o único que samba um pouquinho na carcaça. Então, quando eu coloco aqui pro lado, tá vendo? Vocês podem ver, ele dá uma leve sambada. Mas querendo ou não, um adendo aí pra galera que liga muito pra isso. E o próximo tópico é o grip e a pegada dele. Aqui no 8-bit Duo, a gente tem uma pegada pra mãos pequenas, porque ele é levemente menor do que esses dois carinhas aqui, ó. Vocês conseguem ver aí no vídeo, né? E um pouquinho mais esticado. É como se fosse a mistura, o match do DualSense com o controle do Xbox. Enquanto que esses dois carinhas aqui estão muito mais próximas do próprio controle do Xbox, sendo levemente um pouquinho mais fino aqui nas pontas. Pelo fato da minha mão ser um pouco maior, eu vou deixar o 8-bit Duo de lado nesse comparativo. Então aqui a diferença fica muito mais em relação ao X05 e o Nova Lite. E aqui esse ponto eu vou dar pro X05, porque no grip dele, o desenho do grip dele faz muito mais sentido com a minha pegada do que o Nova Lite. Então você pode ver que o grip do Nova Lite aqui, ó, ele vem pra cá e aqui é um pouco mais fino aqui na parte e ele pega um pouco da lateral aqui no controle, ó. Enquanto que o X05 ele não tem esse gripzinho na lateral, mas ele é um pouco mais espesso e arredondado aqui na parte de trás, olha. Tá vendo? Onde você realmente coloca a sua mão, né? Então a sua mão fica meio que assim, olha. Tá vendo? Essa é a sua pegada, né? A minha pegada fica assim. Então se encaixa muito melhor no X05 do que no Nova Lite. Apesar dos dois estarem muito próximos mesmo, a questão do grip faz um pouco de diferença. E eu sinto que o grip é um pouco melhor no X05. Então esse tópico aqui vai pro X05. O próximo é os botões extras. E aqui a gente tem uma lavada do 8-bit Duo. Não tem nem o que comparar. Aqui é o mesmo layout de botões, né? Então aqui no X05 e no Nova Lite eu tenho o botão para turbo, para fazer macros. Eu tenho o Start e o Select, que é o View e o menu. Eu tenho o botão para Home e eu tenho o botão principal do meio. E basicamente isso. No 8-bit Duo eu tenho a mesma quantidade de botões, basicamente aqui 3 a mais, que esse cara aqui também tem, né? Contando com o Home. Mas basicamente, para a experiência de usuário, a lista de função é muito mais fácil e muito mais intuitiva no 8-bit Duo. Por quê? Porque enquanto que nesses dois carinhas aqui, se eu quiser fazer uma função a mais, um pouco mais diferenciada, fazer um remapeamento, trocar as funções, trocar o modo de X-Input, cara, eu tenho que pegar o manual toda vez. Não tem como eu decorar todas as funções que esse carinha aqui tem. Enquanto que aqui, mano, é basicamente o controle mais fácil que eu já usei, rapaziada. Por quê? Porque aqui você tem o Start, o Select, o mais e o menos. Esse botão aqui serve para você remapear os L4 e o R4. E esse botãozinho aqui da estrela é para turbo. E acabou-se. Todas as funções do controle estão aqui. Eu não preciso ler manual, não preciso fazer nada. É muito mais fácil de utilizar as funções do 8-bit Duo do que o do Nova Lite ou do X05. Em relação aos botões extras, aqui é poupar tempo, porque aqui o 8-bit Duo tem os L4 e o R4, enquanto que esse carinha aqui não tem. Então só do fato dele ter o R4 e o L4, ele já seria vencedor desse tópico de botões extras. Mas eu quero destacar um pouco a versatilidade e a facilidade desses botões, porque as empresas deveriam copiar o 8-bit Duo nesses tópicos dela. O ponto nesse tópico aqui vai ir muito pro 8-bit Duo. E no tópico de software, rapaziada, aqui tem um empate técnico entre os três. Por quê? Porque nenhum dos três tem software dedicado. Tanto no GameSun Nova Lite, quanto no 8-bit Duo, quanto no X05, a única compatibilidade de software que você tem com eles é para atualizar o firmware deles, tanto do dongle quanto do controle. Então no próprio site de cada marca você encontra atualizações para firmware do X05, da 8-bit Duo e do GameSun Nova Lite. E é basicamente isso. Então esse tópico aqui não vai ter ponto para ninguém, o que é meio curioso, né? Porque as empresas fazem um software dedicado, mas parece que não colocam a compatibilidade em modelos custo-benefício de propósito. Não sei se é para vender os mais caros, não sei se eles perdem venda com isso, não sei o que é que acontece, mas é uma realidade, infelizmente, né? E a gente vai pro próximo tópico, que é design e aparência. Isso daqui é um tópico um pouco mais pessoal, mas eu quero pender um pouco mais aqui pro X05 e pro 8-bit Duo. Por quê? Porque o Nova Lite, ele basicamente tem um design um pouco mais genérico e não tem RGB, né? Eu sei que a galera liga muito para isso de RGB, então eu coloco aqui o X05 e o 8-bit Duo. Pro meu gosto pessoal, e como sou eu que tô fazendo esse vídeo, eu vou dar o tópico pro 8-bit Duo pela versatilidade de cores dele, apesar que o Nova Lite também tem muitas cores disponíveis, mas eu creio que o design, o esquema do layout da 8-bit Duo
BitDo, a qualidade, realmente, tipo, é um controle muito bonito de ficar com ele no seu setup. Nada escandaloso, ele não é aquele controle com design gamer, com cheio de RGB nem nada, mas a beleza dele é tão simples que chama muita atenção. Desta parte falando, essa cor aqui, rapaziada, essa cor nessa versão Brown, pra mim é a mais linda de todas. É à toa que eu escolhi ela pra mim, né? Mas fico adendo também pro ISO SMX X05, que é lindão, esse RGB magnífico, esse esquema de cor aqui também, preto com vermelho, com rosa, incrível, maravilhoso. Realmente é bem difícil escolher esse tópico aqui, porque é um gosto mais pessoal. Eu fico aqui com 8-bit duo. Mas caso você escolha o X05, é totalmente compreensível. Até o Nova Light também é compreensível. Ambos aqui são controles muito bonitos. E a gente vai pro 15º e último tópico, que é o preço e custo-benefício. Rapaziada, aqui a gente tem dois poréns. O primeiro é o preço original deles, o preço batido, e o preço que sempre rola em épocas de promoção. Então, de preço original, preço batido, ambos aqui vão estar muito próximos ali da faixa dos 100, 150 reais. 8-bit duo geralmente custa um pouquinho mais, fica ali perto dos 160, 170, mas de promoção e custo-benefício no geral, é inegável que aqui tem uma lavada do X05. Por quê? Porque eu já consegui postar esse carinha aqui por volta dos 60 reais lá do nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar aí na descrição também para você entrar, beleza? É em promoção relâmpago? É muito difícil de aparecer esse preço? Mas cara, é inegável que, mano, é um controle com essas especificações, esse custo-benefício por menos de 100 reais. Não existe nada, rapaziada, eu não consigo pensar em nada que chegue perto desse carinha aqui no custo-benefício. Ele é imbatível. E é imbatível assim por muito, dando surra até em controles mais caros, beirando ali os 200 reais fácil. Preço e custo-benefício, uma lavada pro X05. Ele ganha de muito mesmo. 8-bit duo, já cheguei a apostar ele por volta dos 110, 120. O GameSun Nova Light também eu já cheguei a apostar ele por volta dos 70, 60 reais. Mas cara, de custo-benefício geral, do que ele consegue entregar pela faixa de preço, o X05 é o melhor custo-benefício inegável. E a gente chega no final desse ranking, no resultado desse vídeo, rapaziada, que é o que? 8-bit duo Ultimate 2C consegue ficar com 7 pontos, sendo construção, triggers, sensação tátil, botões extras de pad e design. O X05 fica com 6 pontos, sendo compatibilidade, especificações, analógicos, bateria, grip e custo-benefício. E o GameSun Nova Light fica com 2 pontos, sendo unboxing e peso. 8-bit duo com 7 pontos, X05 com 6 pontos e Nova Light com 2 pontos. Para resumir, 8-bit duo você tem a melhor qualidade geral, no X05 você tem o melhor custo-benefício e no GameSun Nova Light você tem a melhor versatilidade. Lembrando que eu vou deixar o link deles com o melhor preço aí na descrição, beleza? E agora eu quero saber a tua opinião. Qual controle tu escolheria para ter como teu principal? Qual o melhor custo-benefício na tua opinião? E se tu acha que faltou alguma coisa nesse ranking aqui, deixa tua opinião nos comentários para poder ajudar outras pessoas também. Se faltou alguma coisa, pode deixar o feedback. Lembra de deixar o teu like nesse vídeo para que na Zixtech tu vai ser sempre muito bem-vindo, beleza?